Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui na Prosa com Bertaglia. Metaverso, o que é e como transformará o mundo. Em busca de uma definição de metaverso no dicionário Merriam-Webster, encontramos que o termo geralmente se refere ao conceito de um mundo virtual altamente imersivo, onde as pessoas se reúnem para socializar, brincar e mesmo trabalhar. Esse termo, embora não seja novo, começou a fazer sua escalada quando Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, renomeou a empresa para Meta e em um vídeo disse crer que o metaverso é o próximo capítulo para a internet. O metaverso tem como objetivo inovar a forma como as pessoas se conectam na internet, interagindo de uma forma antes só possível na ficção científica. O metaverso é essencialmente uma rede massiva e interconectada, repleta de espaços virtuais, onde podemos navegar e realizar coisas inimagináveis. Vamos refletir sobre esse tema aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Eliane El Badoui, que está lá em Bragança Paulista. Olha só que prosa fantástica que nós vamos ter aqui hoje para falarmos de um tema extremamente atual e futurística. E nós vamos conversar com a Badu. Badu, seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Muito obrigada pelo convite, Betália. Foi um prazer enorme receber o seu convite e, sem dúvida, a gente tem muita coisa gostosa para conversar e interessante sobre o metaverso. Olha só que bacana, Badu. Badu, vamos lá, vamos fazer uma Obrigada. coisa. Eu estou te conhecendo, a gente se conhece um pouco, já vi seus artigos, seus vídeos, mas as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia querem saber um pouquinho mais de quem é a Badu. Vamos lá. Vamos começar com a curiosidade, porque que Badu, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele não conseguia falar meu sobrenome e tinham outras Elianes na sala também. Aí ele falava assim, essa Eliane isso, essa Eliane aquilo, essa Eliane Badu aqui, que eu não sei falar o nome. E quando você não gosta de um apelido, o apelido pega, né? É, Então eu convivo com esse apelido já há mais de 30 anos, e aí eu desencanei completamente, relaxei, e hoje quase ninguém me conhece como Eliane, né? Eliane é só dentro de casa mesmo, a PF é Eliane, mas assim, no meio acadêmico, no mercado publicitário, é Badu. Então, podem ficar super à vontade de me chamar de Badu. Eu sou publicitária de formação, né? Eu fiz a Faculdade de Comunicação Social na PUC, em Campinas, lá nos idos de 1983. E depois eu fui fazer uma pós-graduação em marketing, porque eu tinha muita curiosidade para entender o que passava nos problemas dos meus clientes em relação às campanhas que a gente apresentava. Eu não sou uma pessoa de criação, embora eu seja publicitária, eu sou uma pessoa de estratégia, porque eu sou de planejamento e mídia, né? Então eu trabalho muito com comportamento do consumidor e muito para entender como que funcionam os melhores canais, os melhores touch points de contato e de efetividade com esse consumidor. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais nesse assunto, eu fui buscando mais conhecimento. Depois da pós-graduação em marketing, eu fiz uma pós-graduação em economia comportamental, que agora, inclusive, é um tema que está super em alta, neurociência do consumidor também, tenho certificação em ciências comportamentais aplicadas, enfim, eu fui buscando cada vez mais especialização, né, e também marketing digital, enfim. É importante que a gente entenda que o nosso ritmo de aprendizado é para a vida inteira, né? Ninguém vai ter garantia do conhecimento pleno e absoluto para o resto da vida. E eu sou apaixonada por aprender coisas novas. E agora eu mergulhei nessa questão do metaverso também, e em paralelo com o metaverso, um pouco também sobre ESG.
e sustentabilidade. Então, são coisas que as pessoas falam assim, puxa vida, mas o que, que isso tem a ver com a parte de publicidade, de branding que você trabalha, né? Tem tudo a ver, porque está relacionado diretamente com a forma como a gente pode chegar até os clientes dos nossos clientes, né? E, obviamente, são questões muito atuais e demandadas pelo mercado. Então, se você tem uma marca que está conectada com o futuro e que pensa numa nova geração de consumidores que está chegando, você tem que entender questões relacionadas a essa perspectiva de tecnologia, né? E também a perspectiva de sustentabilidade. Então, tem tudo a ver, não tem como escapar. E essa Olha sou só. eu. Eu sou casada há 30 anos, eu sou mãe de dogs, né? De pets, eu tenho dois cães, na realidade são duas meninas, né? A Chanel e a Gaia, uma Golden e uma Schnauzer miniatura. Enfim, é isso. E trabalho na Inova Consulting também. Sou associate partner da Inova Consulting e dou aula na Inova Business School. Que bacana, que legal, fantástico, baita de uma experiência aí, Manu. E legal, nós temos alguns amigos em comum aí, o Rasquilha, o Fausto. Verdade? Mas vamos entrar aí, o Badu, nesse esquema do metaverso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque as pessoas seguramente estão sedentas para conhecer um pouco mais esse tema aí. Vamos lá? Vamos. A curiosidade sobre o metaverso é uma coisa bastante expressiva, porque se você digitar no Google metaverso, em menos de 30 segundos, você tem ali naquela contabilização de buscas, né? Tem mais de 21 milhões de buscas que aparecem querendo saber o que é o metaverso. Então, você mal digita, já tem um monte de coisa referente a isso. E é interessante que todo mundo acha que metaverso tem a ver com o Zuckerberg. Na realidade, isso só tomou visibilidade com o Zuckerberg. Uhum. Porque lá atrás, a questão de 30 anos, nós estamos falando, em 1992, o Neil Stephenson criou um livro, um romance, né, que chamava Snow Crash, e nesse livro, ele tinha uma personagem que era um rapaz, um menino, um entregador de pizza, que ele tinha a oportunidade de, no metaverso, se transformar num grande guerreiro e etc. E, obviamente, isso era um livro muito de ficção científica, muito focado. A gente tinha outras demandas tecnológicas naquele momento e ninguém teve muito interesse na palavra, no que significava e etc. A gente estava falando da explosão da internet, então ainda era internet de escada, tinha muita coisa para evoluir, né? E só depois, muito tempo depois, a partir do ano 2000, que isso começa a tomar um pouco de corpo, né? Então, assim, quando é que o metaverso começa a tomar a consistência, né, da efetividade do que ele é hoje? Porque se a gente parar para pensar, o metaverso é uma camada digital a mais na nossa vida, né? Então, quando em 2003 surgiu o Second Life, Uhum. ele já trouxe uma ideia do que viria a ser um metaverso. Só que o Second Life ele tinha algumas limitações. Então, quais eram as limitações que a gente encontrava? A primeira delas era em relação à própria conectividade, né? A gente ainda não tinha 4G, o 3G era bastante ruim, não existia smartphone ainda, né? Porque a gente só teve alavancagem de smartphone a partir de 2007, quando a Apple colocou o iPhone no mundo. Antes disso, a gente não tinha essa possibilidade de ter uma experiência de uso num celular tão interessante como a gente tem hoje, né? E ele tinha limitações gráficas, e então isso, obviamente, não pegou, né? Embora a gente tenha algumas marcas que mergulharam na ideia do Second Life. Depois do Second Life, vieram outras experiências nesse mesmo sentido. A gente teve uma evolução de design muito grande, muito significativa,
porque naquele momento a gente não tinha, por exemplo, uma condição de identidade com os bonequinhos, né, os avatares que estavam ali no Second Life. E conforme a gente foi melhorando graficamente, conforme as mídias sociais foram surgindo, principalmente com o Facebook, com o lançamento do iPhone, aí sim a coisa começou a engatar. Então a gente tem uma mudança significativa do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de sociologia e antropologia. Quando a gente tem a condição gráfica, tecnológica, de conexão, de internet mais adequada e o lançamento das mídias sociais, e o nível de interação entre nós passa por um processo de transformação que nos obriga, obviamente, a encontrar um outro jeito de se relacionar, e, obviamente, a gente passa para as mídias sociais e para a internet todo o conceito de rede que a gente tinha offline, por exemplo, né? E aí a gente começa a criar comunidades e tudo mais. Então, são essas duas grandes alavancas que trazem esse processo. Depois do Second Life, a gente ainda tem uma outra rede social que é o Avakin Life. Ele é similar ao Second Life, só que ele nasceu 10 anos depois, em 2013. E é uma espécie de plataforma social no mundo virtual 3D. E roda em celular também. Então, o mais legal dessa rede hoje é que ela tem, aqui no Brasil, por exemplo, mais de 2,5 milhões de usuários mensais ativos. É interessante isso, porque nessa rede você cria o seu avatar e tem uma forma de monetização que é feita através de itens para você customizar o seu avatar. Então, que itens são esses? Desde roupa, adereço, tatuagem, penteado, bicho de estimação, enfim. Para você estar presente num universo como esse, você tem que personalizar o seu avatar. E aí você vai comprar esses itens, esses adereços, né, de algumas empresas. E aí já começa a transição do mundo real para o mundo virtual. E é interessante porque você também começa a comprar habilidades que são vendidas para serem executadas por esse avatar, né? Como passos de dança, habilidades esportivas, enfim, outras coisas mais. E o grande propulsor, vamos colocar assim, desse conceito de metaverso é o Decentraland, que é um dos principais nomes desse ambiente. E o Decentraland, ele foi aberto ao público agora, em fevereiro de 2020, justamente quando a gente estava chegando no começão da pandemia, né? Ele é, em tese, sem fins lucrativos, também é baseado em um navegador de mundo virtual 3D, que é governado por uma DAO, que a gente chama, que é uma organização autônoma descentralizada. Então, nesse local, no Decentraland, os usuários podem comprar terrenos virtuais nessa plataforma, como NFTs, que são os tokens não fungíveis. Eu estou falando muito depressa? Não, tá ótimo, Tá tá ótimo. ótimo, tá? Porque eu me empolgo, eu vou, tá? O que é um token não fungível? É que ele não pode ser copiado. Então, o NFT, ele garante para você que aquilo que você tem, você é detentor daquilo e que ele é único, né? Ele garante a propriedade e a exclusividade. E isso é feito por dois caminhos. Um, pela certificação em blockchain, e por uma criptomoeda que o ambiente em questão usa. Nesse caso, na Decentraland é usado o Maná e a blockchain é a Ethereum. Então, essa criptomoeda foi um dos ativos digitais que mais valorizou em 2021, só para você ter uma ideia, né? Então, esse é o grande barato. Isso aqui assim é uma síntese do que é o metaverso. E a partir disso, as coisas começam a acontecer. Né? E começam a acontecer como?
Se você prestar atenção, 2020, 2021 é a hora que a gente começa a esquentar a conversa sobre metaverso. E tudo isso porque a nossa participação, a nossa presença dentro das mídias sociais é que foi o grande fator, né, de treinamento, de warm-up, de aquecimento, Uhum. para que a gente pudesse sentir como seria esse ambiente de metaverso. Por que isso acontece? Porque se você observar o comportamento da maior parte das pessoas dentro das mídias sociais, o que a gente vê é que esse é um lugar em que todo mundo quer se mostrar muito mais bonito, muito mais rico, muito mais feliz, independente da realidade que ele viva. Né? Então você tem N Badu, filtros. Badu, você tocou num ponto aí que me chama a atenção aqui e eu quero fazer o seguinte. É muito legal, eu quero até fazer um spoilerzinho do que você vai fazer, falar depois no segundo tempo. Nós vamos Uhum. trazer a corujinha, que ela vai trazer um cafezinho, uma água para nós. E eu queria explorar, porque você tocou num ponto aí muito importante, que é já olhar pela perspectiva das nossas vidas, o impacto em nossas vidas e tudo mais. Mas antes eu vou chamar a corujinha, ela vem aqui, ela faz o canto dela e depois nós vamos para o segundo tempo. Pode ser, Badu? Pode, aí eu tomo uma água também. Badu, Badu, vamos lá. Agora sim eu gostaria de conversar contigo sobre um aspecto que seguramente as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia, elas dizem o seguinte: e aí, o que acontece comigo? Qual é o impacto que eu tenho, né? E principalmente porque, Badu, eu acabei assistindo um vídeo seu, lendo alguns artigos, e você falava o seguinte: tinha lá uma frase que eu gostaria de explorar aqui: seja tudo o que você quiser, tudo o que Uhum. você imaginar nesse mundo, né? Em relação ao metaverso aí. Vamos em frente? Vamos sim. Então, o que eu estava falando para você, só dando dois passos atrás, né, é que nas mídias sociais, ela começou a mostrar para a gente que nós temos a possibilidade de nos mostrar mais interessantes para as outras pessoas, né? Tem uma questão neural, né, que a gente quer estímulos químicos de dopamina, obviamente, para receber curtidas e etc. e tal, mas a questão está relacionada ao fato de todo mundo ser ou parecer ser mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais viajado, que tem uma vida mais interessante. E quando você começa a ver as mídias sociais, você tem filtro para tudo isso. Você tem filtro para te deixar mais bonito. Né? A ponto da marca Dove, por exemplo, ter campanhas para que meninas deixem de usar essa quantidade de filtros, porque aumentou de maneira significativa o número de adolescentes que estão procurando consultórios de cirurgia plástica que levam a sua foto trabalhada num filtro de Instagram e etc., para ficar igual aquele filtro. Né? Então, a gente está falando de uma questão que está mexendo com a autoestima das pessoas, né? E a dificuldade de você lidar com a sua realidade. Então, esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala do metaverso, a gente quer, na realidade, nos tá colocado dentro de lugares que permitam você transformar a sua realidade perceptual de maneira definitiva, porque no plano físico e essa é uma frase que vem justamente do filme O Jogador Número Um, que traz um pouco, simula um pouco do que é esse ambiente do metaverso, né? Que é o be all you can be no plano físico, ou seja, você no ambiente físico é tudo aquilo que você pode ser. Quando você vai para o metaverso, é be all you want to be. Né? Você Uhum. pode ser tudo que você quer ser, tudo que você imaginar ser. Então, não tem limite, certo? E aí a gente tem questões que, por um lado, tudo tem duas faces, né?
Então, por um lado, isso é muito legal, porque permite que você tenha um exercício de imaginação bacana, mas, por outro, isso pode trazer uma desconexão da realidade significativa. E quando me perguntam assim, né, tem razões potenciais para o metaverso funcionar? Muitas. Por quê? As pessoas querem ser o que elas não são, elas gostariam de ter outra vida, elas querem viver experiências excitantes e sem riscos, elas não estão satisfeitas com as suas aparências, elas fingem ser diferentes e elas querem que os outros as achem melhores do que elas são. Então, esse é um pressuposto que faz com que a gente comece a perceber a condição de expansão significativa desse ambiente. Porque, num primeiro momento, o que vai estar colocado lá é um avatar seu. E esse avatar você pode moldar do jeito que você quiser, né? Então, por exemplo, você acha que é óbvio que você vai ter pessoas que vão partir para uma coisa mais imaginativa, brincadeira e etc., vai se transformar num alienígena, mas se tem a possibilidade de você ser uma deusa, né, com corpo escultural, jovem eternamente, né, porque é isso que os avatares vão, os meta-humanos, vamos falar assim, que vão estar nesse ambiente vão proporcionar, você vai querer ser aquela pessoa que envelhece, que se cansa e etc., ou você vai querer ser alguém que tem essa possibilidade, né, essa capacidade de onipresença, de não envelhecer, de trabalhar 24 horas por dia, sem férias, e, se for carismática, ainda ter uma audiência super fiel. Né? No final das contas, é disso que se trata. Né? Olha só, olha só. O Badu, fantástico o que você está trazendo. Inclusive, tem uma frase do Daniel Miller que ele fala que o smartphone não é mais apenas um dispositivo que nós usamos. Ele tornou-se o lugar onde vivemos. Eu costumo dizer, quando eu vou fazer as minhas palestras, de que eu posso esquecer o meu RG em casa, mas eu não esqueço o meu smartphone, né? O meu celular. O que você me diz disso antes de nós entrarmos de como é que a gente aplica o metaverso, principalmente lá no mundo corporativo, o Badu? Então, a questão é a seguinte: olha o comportamento das pessoas. Quando você analisa o tempo de consumo de mídia de uma pessoa média, da média, né? Seja ela brasileira, principalmente, que é um dos maiores consumidores de mídia social do mundo, a gente está falando de 32 horas por dia de consumo de mídia. Isso significa consumo simultâneo, já que você tem pelo menos 24 horas num dia, esse é o tempo, não dá para você esticar. Então, o que você está fazendo nas outras 8 horas, né? Muito provavelmente você está dividindo o seu tempo em uma segunda tela, que pode ser a tela do streaming, pode ser a tela, mas o celular está com você o tempo inteiro. O celular você não abre mão. Você usa o celular para te despertar, você usa o celular para conversar, para mandar mensagem, para navegar, para tirar dúvidas, para fazer compras e etc. E a pandemia deixou isso muito mais aflorado na gente. Né? A pandemia empurrou a gente, obviamente por uma questão de necessidade, para essa vivência virtual de uma forma inexorável, não dá mais para você voltar atrás. Né? E isso vicia, porque isso age diretamente no nosso sistema de recompensa. Se você assistir, quem não assistiu, eu sugiro que assista, O Dilema das Redes, lá fica muito bem explicado como é que é trabalhado isso. Então, você combina, né, o fato de você ser estimulado o tempo inteiro, porque a gente vive na economia da atenção, com estímulos contínuos e constantes, né? Dá um apitinho de notificação, a quantidade de notificação que você recebe, você já fica intenso, você precisa estar ali com o seu celular o tempo inteiro na sua mão para saber o que está acontecendo, porque senão você é acometido por FOMO, né? O Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora de alguma coisa importante.
Então, isso trabalha com questões muito relacionadas à forma como a gente funciona como ser humano. Trazendo isso para instinto de sobrevivência, aversão à perda, comportamento de grupo, efeito manada, é tudo isso que está por trás, né? Então é por isso que a gente vive no celular hoje, a gente vive dentro do celular. É que a gente não cabe dentro dele, porque se a gente coubesse, Verdade. a gente mergulharia lá. Então, isso favorece demais a possibilidade de você ter ambientes que tornem essa experiência do celular muito mais prazerosas, imersivas, né, e que deem conta de suprir a satisfação que é gerada, né, com essa chuva de dopamina que você tem, mas que só vai se concretizar, vamos dizer assim, se você tiver o contato com o outro. Se não tiver o contato com o outro, a resposta do outro, você só fica na expectativa, expectativa, Uhum. expectativa. Né? Então, isso precisa ser administrado e as mídias trabalham isso muito bem, é por isso que a gente fica preso nesse contexto e vive dentro do celular. O Daniel Miller é incrível quando ele fala isso. E Badu, me diz uma coisa, o que acontece ou o que vai acontecer com relação às reuniões do futuro, fazer investimentos, comprar. Eu fiz um exercício de metaverso recentemente, onde eu estava navegando por uma biblioteca e de repente encontrei um amigo ali, né, um amigo Uhum, virtual. uhum. Paulo, o que você está fazendo aqui e tal? E nós conversamos um pouquinho dentro do metaverso. Né? Como é que você enxerga tudo isso para a gente finalizar aqui o nosso encontro, que está fantástico, Badu? Olha só, vamos por partes, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que esse nível de imersão que a gente vê nos filmes de ficção científica, como foi retratado ou concebido no plano de divulgação da transformação da Meta que foi feito pelo Zuckerberg, ainda Uhum. vai demorar um pouquinho para chegar até nós. Por alguns motivos muito simples, né? A começar aqui pelo Brasil, pela nossa conexão 5G, que não está disponível para todo mundo. O outro ponto é que nem todos os dispositivos que a gente usa, talvez os desktops sim, mas os celulares ainda não. Uhum. Né? Então, de certa forma, a gente já está vivenciando uma nova realidade corporativa, de reuniões, por exemplo, né, que mudaram de maneira significativa o centro de custo das empresas. Né? Eu lembro que em 2004, por exemplo, ou mais especificamente, para ser mais exata, em 2006, eu falava sobre o desenvolvimento da Cisco com a ideia de telepresença. A Cisco, com esse conceito de telepresença, ela fez uma transmissão simultânea em que o presidente da Cisco estava do outro lado do planeta, se eu não me engano, ele estava na Austrália ou em Pequim, era do outro lado do mundo mesmo, fazendo uma reunião de negócios com os seus funcionários na Califórnia. Então, e isso por holograma, por um tipo de tecnologia que a gente chama de tecnologia áptica. Né? Então, eu preciso desenvolver mais essas tecnologias, né? Então, que dão condição desse nível de imersão. A gente tem, por exemplo, alguns elementos de realidade aumentada que permitem que a gente tenha uma interação, principalmente no business, para experimentar, testar, ver como é que fica. Por exemplo, você tem uma loja de móveis, você pode ter um determinado móvel, os seus móveis todos em realidade aumentada, e colocar na planta da sua casa, no projeto da sua casa, para ver como é que ele fica, numa foto da sua casa. Tem vários calçados que estão fazendo você experimentar com realidade aumentada. Você pode usar a realidade virtual, mas tudo isso ainda está muito separado, né? Não está acontecendo tudo junto. Quando a gente fala dos negócios propriamente dito, a gente está falando de uma redução de necessidade de você ter um ambiente físico Uhum. gigante, enorme, suntuoso e que fica, enfim, gastando dinheiro
com energia, com um monte de coisa, quando as pessoas podem manter o contato através dessas reuniões. E se for através de uma perspectiva usando realidade virtual e tecnologia áptica, você se sente mais dentro. Mas, por enquanto, a gente precisa de um recurso adicional. Talvez um óculos de realidade virtual, né, para ajudar você a ter essa sensação 3D. Mas fato é que isso vai impactar companhias aéreas, isso vai impactar a indústria imobiliária, né, o setor imobiliário significativamente, os processos de contratação, a forma de conectividade. Sem dúvida nenhuma, isso passa por um processo transformador significativo. E as empresas precisam estar preparadas para isso. Ao invés de você ir para um determinado mercado, instalar uma loja, por exemplo, você pode fazer isso virtualmente. Você não precisa estar presencialmente, né? Então, tem muita coisa que pode vir pela frente, jogos, eventos ao vivo, por exemplo. Tiveram algumas experiências que aconteceram durante o Lollapalooza, no Rock in Rio, usando os conceitos de metaverso. Você pode ter, com NFTs, situações de exclusividade, você pode usar NFT como ferramentas de benefícios para os funcionários. Então, tem muita coisa que vem pela frente, mas ainda a gente tem muito que andar. Talvez até 2030. Que bacana, Badu. E, logicamente, a educação também, de alguma maneira, ela vai ser afetada no futuro, né, Badu? Sim, educação transformada, né? Você pode transformar a educação numa coisa que é muito mais participativa e menos expectativa, né, da pessoa. Eu acho que educação e entretenimento vão mudar, né? Você não vai ter mais o espectador, ele vai ser o participador do negócio. O protagonista, né? Exato, ele não vai estar mais sentado vendo alguma coisa acontecer, né? Isso já vem acontecendo principalmente dentro da educação há tempos, né? Os nativos digitais não conseguem ficar sentados ouvindo alguém falar, né? O nível de atenção se dispersa rapidamente. Badu, fantástica a nossa prosa. Obrigada. Aqui. Muito bacana, gratidão enorme pela sua participação aqui, fiquei muito feliz. Queria uma mensagem final sua, Badu. Desculpe, não entendi. Eu queria uma mensagem final sua, Badu. Claro. Eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, a tecnologia é fantástica, ela é ótima, mas ela é ferramenta, tá certo? Tecnologia é ferramenta, assim como um carro é ferramenta, assim como a internet é ferramenta. Nada substitui o olho no olho, o contato, a presença de alguém que é relevante, que é importante. Ela facilita a nossa vida, mas nem de longe ela vai substituir as relações humanas de fato. Então, use a tecnologia com sabedoria, mas principalmente seja humano. É disso que a gente está precisando. Que bacana, Badu falou com a alma, muito legal, gostei muito. Ao infinito e além, Badu. Opa, como diria Buzz Lightyear. Esse aí, Toy Story. E o que nós fazemos em vida, Badu, ecoa na eternidade. Um abração para você. Tudo de bom, gratidão enorme. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Ao infinito e... Amém!